Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa Vida Consagrada. E hoje nós trazemos um membro de uma comunidade católica que atua aqui na nossa Arquidiocese de Belém, Comunidade Católica Sementes do Verbo. Ele é diácono transitório, porque logo mais será ordenado sacerdote também para a comunidade Sementes do Verbo. Tem 34 anos de idade e é natural de Zedoca, no Maranhão. E hoje nós trazemos no nosso programa Vida Consagrada o diácono Bernardo Leite. Diácono Bernardo, bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. A gente recebe o senhor com muita alegria aqui no nosso programa. Obrigado, Alberto. Muita alegria também poder estar aqui com vocês. Graças a Deus. Muito bem, é uma grande alegria recebê-lo aqui, porque o diácono Bernardo a gente já se conhece já há muitos anos, né, diácono, né? Estudamos juntos na teologia, na Faculdade Católica, então a gente tem muita coisa para conversar. Sim. E vai ser uma alegria conhecer um pouquinho da sua história de vida, seu testemunho vocacional. Então, diácono, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que o senhor se apresentasse, pessoal de casa, né? Quem é o Bernardo, quem é o diácono Bernardo? Conta para a gente de onde é que ele veio, as origens, conta para a gente. Então, quero agradecer a oportunidade, é muito bom sempre poder também partilhar, né, um pouco daquilo que a gente vive, né, como consagrado, agora como diácono, né, nessa etapa. Então, para mim é uma grande alegria poder partilhar também um pouco dessa minha história vocacional, né. Então, como você já partilhou, eu nasci no Maranhão, né, uma cidade muito pequena chamada Zedoca, no Maranhão, com muita alegria, né, e aos 3 anos de idade, meus pais, né, precisavam vir para o Pará, né? Eles decidiram, na verdade, vir para o Pará, né, buscando uma melhoria de vida, buscando também dar uma melhor oportunidade também para nós, né? Eu tenho uma irmã, né, e agora também um irmão, né? A minha irmã de sangue, Miriam Kellen, e meu irmão também, irmão do coração, Gustavo, né? Nós somos 3 irmãos. E a gente veio, né, a princípio só era eu e minha irmã. A gente veio do Maranhão para Parauapebas, né? Uma cidade aqui do sul do Pará que muitos devem conhecer. E a partir de lá nós começamos, né, a nossa vida, né? Nossos pais começaram a nos guiar. Graças a Deus, minha família sempre foi uma família muito católica, né? Minha mãe sempre foi coordenadora de grupos, né? De casais também dentro da igreja, né? Então, minha mãe e meu pai sempre foram muito voltados para a igreja. Então, desde sempre eu tive uma vivência católica muito boa, né, de ir para a missa, não somente para ir para as missas, mas também de ser inserido na catequese, de ser levado também para grupos de jovens. Então, eu nasci nesse contexto católico, né. Qual que era a paróquia lá que o senhor trabalhava? Então, a paróquia desde sempre foi da paróquia São Sebastião, lá em Parauapebas. No meu tempo era padre Luizão, né, e depois padre Hudson também foi o pároco dessa paróquia, e depois do padre Hudson, o padre Patrick, né. Então foi 3 padres assim que fizeram parte também desse meu caminho, né, dentro da igreja, né, e a partir daí também eu fui começando a crescer nessa vivência mais católica. Eu sempre gostei muito de estar na igreja, né, então minha mãe sempre me educou nesse sentido, então eu sempre gostei muito de estar presente na igreja. Tanto é que eu sempre trazia também amigos meus que não eram da igreja, então eu sempre tive esse movimento, né, de atrair, de chamar também para estar presente com Deus, né. Então, foi na paróquia São Sebastião e a comunidade era a comunidade São Raimundo Nonato, que foi lá que eu tive toda a experiência de crescer na catequese, de grupo de jovens. Então, por mais que eu era da São Sebastião, mas a minha comunidade mesmo de origem é a São Raimundo Nonato, que era ao lado da minha casa, né? A gente ia de pé, era bem perto, então não tinha muita dificuldade de estar presente na igreja por esse motivo. Então o senhor tinha já, graças a também essa herança familiar, esse grande envolvimento nas pastorais. Nessa época o senhor tinha ali algum sonho assim de criança, assim, nem sem ser de vocação ainda, né? Sim, mas um projeto profissional, uma coisa assim. Sim. Eu lembro que na minha infância eu tinha um desejo muito grande de ser dentista, né? Eu nunca esqueço de um desenho que a professora pedia para a gente fazer. Desenhe aquilo que você deseja ser. E eu desenhei lá para ser dentista. Então, na minha realidade, por mais que eu tivesse uma vivência de igreja muito forte, eu nunca pensei em ser padre. Tanto é que isso depois eu vou explicar um pouco para vocês, que veio bem tardamente, né? Praticamente lá com uns 22, 23 anos, que já foi junto com a comunidade.
Então, o movimento, né, da minha infância eu vivi bem a minha infância, né? Eu sempre lembro que a gente gostava de brincar na rua, jogar futebol. Perto da minha casa tinha um rio, então a gente sempre ia para o rio também ter uma vida. Eu tive uma infância muito bem vivida, né? Brinquei de peão, soltar pipa, brincamos na rua, né? Caímos várias vezes. Era né? muito assim era aqueles bairros agitados, assim. Sim, o meu bairro, na verdade, tinha muita criança, então a gente sempre se reunia, né, dava um horário, né. A minha mãe sempre foi muito exigente, graças a Deus ela sempre me pedia para sempre guardar bem a questão dos horários, né, no sentido dos estudos. Quando era horário de estudar, tinha que estudar, mas também quando era hora para brincar, a gente brincava, né. Então, a gente tinha uma turma muito grande ali do bairro, né. Tinha os amigos ali de infância que a gente sempre se juntava praticamente ali depois do jantar, né? Umas 7h30, 8 horas da noite. Então a gente sempre tinha um envolvimento ali das crianças da rua, né? Nem todos eram católicos, nem todos eram cristãos, mas eu cresci nesse meio, né? Então eu dou muita ação de graça de poder ter vivido bem a minha infância, né? Eu tive uma boa infância, né? Não tinha vícios ali de celular, de internet. No nosso tempo eu acho que era um pouco mais difícil. Tava começando esse negócio, movimento. Né? Então, graças a Deus, eu vivi bem essa parte da minha infância. Então, eu dou muita ação de graça por ter vivido bem esse tempo. Que bom. E como é que foi surgindo no seu coração, já ali puxando mesmo para a realidade vocacional, né? Só tinha envolvimento pastoral, muitas atividades na comunidade, e aí como é que foi ali, Deus foi chamando para uma entrega, uma consagração? É interessante que já desde a minha catequese, eu sempre gostei muito de estar na catequese, né? Nossos catequistas, eles eram bem envolventes, né? Nos envolviam bem, né? Nos davam uma boa formação. Então aquilo começou a me despertar, né? E eu lembro que eu recebi, depois que eu recebi a primeira Eucaristia, eu acho que o meu amor por Deus foi começando a me aproximar bem mais dessa parte vocacional. Então, por mais que eu lembro que eu não tocava muito nesse assunto de vocacional ainda, né? Mas, por exemplo, a gente participava de grupos de jovem, né? Eu lembro que tinha um grupo de jovem no meu tempo chamado Tejasc, né? Que o significado era todos os jovens amando e seguindo a Cristo, que era um grupo de jovens da Pastorada da Juventude. Então eu tive muito envolvimento com a Pastorada da Juventude, gostava de estar presente, né, participando dos vários movimentos. A gente viajava, inclusive, para poder ter retiros também. Nós tínhamos muitos retiros, né, com o grupo de jovens. Então era algo muito envolvente. Ao mesmo tempo que também, mas ainda assim não tinha me despertado ainda nada em relação à vocação. Quando despertou essa questão vocacional, já foi um pouco mais tardamente, eu já tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. E a partir daí eu lembro que, por mais que eu tinha uma vivência de igreja, né, pelos meus amigos que como eu falei para vocês, nem todos eram cristãos, então pelas minhas amizades, de uma certa forma eu estava na igreja, mas também estava no mundo. Então eu não tinha uma vida 100% de igreja ali, já no começo da minha adolescência, né? Sim. Então de uma certa forma eu já comecei a participar de festas, né? Ir para shows, né? Comecei a me envolver de uma certa forma com bebidas, né? Então eu comecei ali a provar um pouco das realidades do mundo. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha foi a passagem dos 15, 16, 17 anos. Então esse período foi um período assim que eu estava na igreja, mas também não estava na igreja. Né? Eram as duas realidades. As duas realidades. Então, eu lembro que, mais ou menos por volta de 17 anos, eu acho que foi exatamente isso, um certo dia, uma família, uns tios meus, a gente chama de tios, né, que eram amigos dos meus pais, eles me foram visitar na minha casa e me fizeram um convite. Né? Eu nunca esqueço desse dia, porque foi um dia bem marcante. Eu estava me organizando para ir para um show, né? Não lembro exatamente quem era o cantor, mas não era de Deus. Então, eu já estava me organizando para o final de semana e eles vieram na minha casa, né? Eu lembro que bateram na minha porta. Quando eles entraram, eles falaram, não, a gente veio fazer um convite. Né?
Aí o convite, eu achei muito estranho, né? E aí eles falaram que queria me convidar para um retiro, né? E era um retiro diferente dos que eu participava, né? Da Pastoral da Juventude, que era um retiro já em Marabá. Marabá é 3 horas de viagem de Parauapebas, então é um outro lugar, assim, bem distante. Eu não tinha muito costume de ir sozinho para Marabá, né? Aí eu falei, não, Chico, mas eu estou me organizando para outra coisa, eu acho que não vai dar certo para esse retiro. Não, mas reza e se for da vontade de Deus, você vá. Só que aí, com a presença deles, eu fiquei um pouco intimidado, né, na verdade. Sim, sim. Então poxa, mas eles vieram de longe, são amigos dos meus pais, convidar, né? e Só tal. para me convidar e eu vou dizer não. Então eu falei, não, tio, eu vou me organizar para ir, mas interiormente dizendo que eu não ia, né? Aí depois eu lembro que eles saíram, eu conversei com meus pais, e meus pais acharam que era bom eu ir. Não, então eu vou, né? Eu vou faltar um compromisso que eu tinha marcado, mas eu vou dar um jeito de ir. E eu me organizei para ir. E em Marabá, eu lembro que esse retiro ele foi um divisor de água, porque nesse retiro eu lembro que quando eu participei eu recebi uma graça muito diferente dos outros retiros que eu tinha participado. O nome do retiro se chama Segue-me, né? É um encontro feito para vários jovens. É um retiro, nesse tempo era um pouco mais voltado para carismática, né? E a partir disso eu tive um encontro muito forte com Deus, né? Por mais que eu tinha vivência na igreja, mas eu acho que eu ainda não tinha feito uma experiência com Jesus vivo. E essa experiência que eu fiz, eu acho que foi uma graça de Deus mesmo, né? Uma efusão do Espírito Santo. Então, a partir desse retiro, eu não fui o mesmo, né? Eu tive uma experiência muito forte com Deus. E quando eu voltei desse retiro, eu tomei uma decisão. Eu falei para mim mesmo que a partir de agora eu não queria mais ser dividido, né? Como eu falei no começo, eu estava meio dividido, né? Às vezes estava na igreja, às vezes não estava. Então, a partir desse retiro, eu decidi não ser mais dividido. Eu queria mesmo ser inteiramente de Deus. Só que a vocação do sacerdócio ainda não estava, eu ainda não tinha entendido o que era, né? Mas eu sabia que eu queria ser só de Deus, inteiramente de Deus. Então eu comecei a eliminar, eu lembro que quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi eliminar nome de contatos de pessoas que não tinham nada de envolvimento com a igreja, né, que me levava para, digamos assim, para perdição. Então eu fui começando a cortar relacionamentos que não me afastavam de Deus. Então eu realmente decidi, agora eu quero mesmo começar um caminho de verdade com a igreja, né? Só que é verdade que a gente tinha algumas reuniões, né? Depois do Segue-me você faz reuniões, por exemplo, mensais, mas aquilo para mim ainda era pouco, porque eu queria estar mesmo presente. Por mais que eu comecei a ir para a missa com mais frequência, né? Eu comecei a participar também da renovação carismática. O grupo de jovens que eu participava, eu comecei a participar agora de um modo novo, né? É como se eu sentisse vontade de realmente fazer com que as pessoas tivessem uma experiência mesmo como eu tive, sim, né? sim. Então, quando a gente recebe essa graça, a gente quer que as outras pessoas também tenham a mesma experiência. Bom, a gente está vendo que realmente é um retiro que mudou, né? Foi um divisor de águas, como o senhor falou, né? Que bom, né? Agora a gente vai fazer uma pequena pausa nessa história bonita que Deus que realizou na sua vida, né? Que o senhor está partilhando com a gente. Esse é o nosso programa Vida Consagrada. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e você fica com a gente que a gente volta já já. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso e também trazendo a presença do diácono Bernardo Leite, da Comunidade Católica Sementes do Verbo, diácono transitório, logo mais será ordenado presbítero, sacerdote, né, diácono? E a gente falava no bloco anterior sobre essa experiência do senhor ter participado do retiro Segue-me, né, em Marabá, e como isso foi importante também na sua vida para que o senhor, de fato, fizesse essa experiência de decidir definitivamente, né, para seguir Jesus, deixando aquilo que era o mundo, as coisas do mundo, para passar a dedicar-se completamente às coisas de Deus, né? Como é que foi acontecendo depois, né? As experiências que vieram depois desse retiro, a sua vida que foi se transformando depois disso? Exatamente. É importante lembrar que depois que eu tive esse encontro, né, que realmente foi um divisor de águas, tudo na minha vida começou a mudar, né? Não somente a nível das amizades, né, as amizades que eu fui deixando de lado, as amizades mesmo que
não me aproximavam de Deus, e fui criando amizades também no leito da igreja, né? Na realidade da igreja. Então, eu fui tendo boas amizades, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim também, porque essas amizades foram começando a me envolver mais com a igreja, a me envolver mais com o bem, com fazer o bem ao próximo. Nós tínhamos um grupo, né, lá na igreja, na paróquia de São Sebastião, que começamos um grupo também de adoração, né, jovens que já estavam sedendo, né, tinha alguns amigos também segmistas, né, que tinham o desejo também de ser de Deus, né. Então a gente começou a criar um grupo, né, de adoradores, né. Então a gente sempre se encontrava, a gente tinha momentos entre nós, mas também uma vida fraterna boa, né. Terminava, a gente ia comer uma pizza, né, ia visitar algum amigo, algum irmão. Então essas amizades também me ajudaram bastante, né? Nesse período eu estava trabalhando no banco, eu era funcionário do Banco do Estado do Pará, né? Eu era funcionário concursado, né? Então eu tinha uma boa vida, um bom emprego. Tinha né? quantos anos já nessa época? Nesse tempo eu estava aí entre os 19 para 22 anos. Né? Foi essa etapa que eu já tinha esse encontro com Deus e eu tinha um bom emprego, né? Porque eu sempre tive o desejo de ser concursado, né? Porque para ter uma segurança. Então eu fiz o concurso do Banpará de uma forma assim muito inesperada, né? Na verdade eu nem ia fazer o concurso, aí minha mãe pediu para eu fazer o concurso, tá bom, pô, o que a senhora quer? Eu vou fazer o concurso, mas eu não estava esperando, né? E realmente eu fui abençoado por Deus, né? Deus me deu uma graça realmente e foi um emprego que me ajudou muito a ter uma estabilidade, né? Para um jovem de 19, 20 anos ter um emprego já de concursado é algo muito bom. Então eu já estava me organizando financeiramente e nesse período, uma coisa que eu não partilhei também, eu já estava me organizando também para o casamento. Porque eu já estava namorando com uma... Como eu tive essa conversão, eu decidi agora buscar também um namoro de Deus, né? E eu comecei um relacionamento com uma moça e ela me ajudava muito, porque ela também me trazia para Deus. Era da paróquia também, Da né? paróquia São Sebastião, então a gente teve um relacionamento que foi um relacionamento muito de Deus, me ajudou muito, né? E a gente começou a caminhar numa trajetória justamente para o matrimônio. Porque é natural, né? Sim, sim. Eu estava já querendo organizar minha vida financeiramente, já estava bem, né? Então eu já estava me organizando para o matrimônio. E a partir daí eu lembro que o meu coração sempre estava sedento de algo a mais, que eu não conseguia entender o quê. Mas, meu Deus, o que eu tanto busco? Porque eu estou no SEGME, mas ao mesmo tempo não me sinto completo. Estava na renovação carismática, mas ao mesmo tempo não me sentia completo. Então, o que faltava, né? E eu não conseguia entender o quê, porque interiormente eu sentia, porque eu queria sempre estar na igreja, eu desejava estar na igreja. Eu lembro que quando eu saía do banco, que era perto da minha paróquia, eu já ia direto para a paróquia, né? Então eu sempre queria estar na igreja, estar com os amigos, né? E eu ficava me perguntando o que realmente eu preciso ainda, né? E eu lembro uma certa vez que um amigo meu falou da comunidade Semente do Verbo pela primeira vez. Ele falou, irmão, tem uma comunidade que inclusive ele ia para a comunidade fazer uma experiência de 9 meses, que era o ano sabático. E quando ele me falou isso, eu achei aquilo interessante. Né? Eu Chamou falei, meu atenção, Deus, né? me chamou a atenção, né? 9 meses, né? Mas como é que é lá? E ele começou a me explicar como é que era a comunidade. Nesse tempo eu não conhecia a casa, não era a casa de Belém, ele ia para a casa de Palmas, que é a nossa casa-mãe. E ele falou que ia para lá. Eu falei assim, irmão, será que eu não poderia ir conhecer essa comunidade? Porque eu ficava buscando coisas, né? Eu estava na renovação carismática, eu viajava. Eu lembro que teve uma vez que eu fui para São Paulo fazer um encontro da renovação carismática, só que ainda não me encontrava. Sentia aquele vazio. Eu sentia o vazio, coisa. e eu gostava de estar ali nas coisas de Deus, mas ainda não sentia que ainda não era aquilo, faltava alguma coisa a mais. E eu lembro que quando ele me falou da semente do verbo, eu falei para ele assim, olha, eu acho muito difícil a minha chefe me liberar, porque para passar uma semana, nesse período o banco é lotado, e eu era caixa no tempo, então ia ficar muito complicado para eu poder deixar esse período todo, que era praticamente uma semana, né, de retiro. E aí ele falou assim, vamos rezar
vamos fazer uma novena de Nossa Senhora das Graças. Se for da vontade de Deus, Deus vai abrir as portas através da intenção de Nossa Senhora. Se não for, ok, então tu segue teu caminho. Aí vamos rezar. Passou o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quando foi no quarto dia, ele falou assim, agora faz tua parte. Pede para tua chefe liberação. Bom, vamos lá. Sem acreditar que aquilo ia dar certo, eu fui assim, mais por, digamos assim, uma obediência, né? Obediência fraterna. Já estava esperando o não. Já estava esperando o não, né? Pela realidade que a gente estava vivendo. E quando eu fui na minha chefe, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falei, Dona Luzia, ela inclusive, Dona Luzia, existe uma oportunidade de eu fazer um retiro lá em Palmas, só que eu vou precisar passar uma semana fora. Teria possibilidade de eu participar desse retiro? Eu já esperando o não, né? Quando penso que não, ela fala assim, você nunca faltou, você nunca tive atrasado, graças a Deus você é um bom funcionário. Então eu te libero para ir para esse retiro. Olha só. Eu fiquei impressionado. Meu Deus do céu. Então Que realmente bom, né? tem alguma coisa aí que não é natural. Tem alguma coisa aí de Deus. E aí eu arrumei minha bolsa e fui para Palmas para poder fazer esse retiro, que era retiro de Páscoa no tempo. Alberto, quando eu entrei na comunidade, eu tive um sentimento. Eu falei, meu Deus, aqui parece que é a minha casa. Eu acho que eu vou morar aqui para sempre. Então eu tive uma experiência assim muito forte, né? Muito forte na comunidade. O que mais me chamava a atenção era a vida fraterna. Eu sempre fui muito atraído pela a vida fraterna, né? A vida entre irmãos. Meu Deus, como eles se amam, né? Como é belo estarmos em comunidade, estarmos entre irmãos. Então isso me chamou muita atenção. E aí eu lembro que eu fui para porque quando a gente faz o retiro, a gente tem os acompanhamentos, né? E num desses acompanhamentos, eu lembro que quem foi me acompanhar foi a irmã Maria Angélica. E era uma irmã responsável da casa e ela ficou responsável para me acompanhar. Num desses acompanhamentos, ela me fez uma pergunta que foi, que flechou meu coração. Ela perguntou assim, porque eu fui falar para ela, né, que eu gostava muito de estar na igreja, eu parece que eu não me encontrava, eu queria sempre estar na casa de Deus, mas ao mesmo tempo parece que eu não me encontrava. E ela me fez uma pergunta assim, será se esse teu desejo de estar na igreja, será se tu não tem um chamado sacerdotal? Quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei extasiado. Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei em ser padre. Nunca tinha passado na minha cabeça. Apesar de ter amigos padres, né? Nesse tempo eu tinha uma fraternidade muito boa com seminaristas da arquidiocese que iam de vez em quando lá para Paraupebas, né? E com o padre Patrick, né? Que a gente sempre foi muito amigo, graças a Deus. Mas nunca tinha despertado em mim um desejo ao sacerdócio. Quando ela me fez essa pergunta, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, mas como assim, Deus, tu me chamasse para ser padre, e eu estou namorando já há 3 anos, estou me organizando para casar, como é que eu vou fazer? Né? Mas aquilo me alegrou. E aí eu entendi que realmente o vazio que eu sentia interiormente é porque Deus me chamava para o sacerdócio. Aquele dia eu não tive dúvida, irmão, que Deus realmente me chamava para o sacerdócio. Foi aí que eu entendi, né, e eu sempre falo isso, que o meu chamado sacerdotal, ele está diretamente ligado pela comunidade. Porque se eu não tivesse conhecido a comunidade, não ia me despertar o desejo sacerdotal, até porque eu tinha amigos seminaristas, padres, mas nunca tinha me despertado. Então é por isso que eu sempre falo, né, o meu chamado ele está ligado com a comunidade. E aí, como é que eu vou agora assumir esse chamado? Né? Isso foi em 2012. Eu conheci a comunidade na Páscoa de 2012, né? E só que para mim, né, por mais que eu entendesse que realmente Deus me chamava ao sacerdócio, para mim aceitar que foi um processo muito doloroso e demorado. Imagino, até porque eu né? realmente estava me preparando para casar. Mas já tinha uns planos ali, eu já né? tinha um plano, tinha um né? bom emprego. Exatamente. Tinha já a pretendente, já estava tudo certinho, tudo se encaminhando, do nada fazer uma mudança, né? Então, para mim, entrar nessa aventura era realmente uma aventura assim muito radical. Então, eu precisava realmente me organizar, me preparar,
né, saber se realmente era isso mesmo que eu queria. Então era uma mudança muito radical, que não dava para começar assim de uma hora para outra. E esse caminho, né, de tentar, de rezar, de discernir, de verificar, né, eu comecei a fazer um acompanhamento depois com o Padre Pedro, né, que foi o padre que me acompanhou durante esse período, de verificar realmente como fazer, né? Porque não era fácil para mim. Então, a partir daí, eu ainda comecei a me envolver, comecei a me aproximar realmente do matrimônio, mesmo sabendo que interiormente tinha um chamado sacerdotal. Então, eu lembro que a jovem a qual eu fazia um caminho, ela percebeu, né? Ela percebeu, eu partilhei com ela realmente que eu achava que Deus me chamava a ser padre, mas ao mesmo tempo não queria largar, né? Então, ela percebeu realmente que Deus me chamava. E um dia ela partilhava comigo, né, que Deus também, porque ela queria também fazer uma experiência, né? Ela teve uma experiência com uma outra comunidade, né, a comunidade também que eu gosto muito, a Doce Mãe de Deus, né? E ela, vendo eu naquela situação, ela também um pouco assim, atraída também por esse carisma, né, da Doce Mãe de Deus, ela foi fazer uma experiência na comunidade, né? E aí eu fiquei, poxa, a única coisa que eu tinha ali que era realmente me organizar para o matrimônio, então se ela foi para a Doce Mãe de Deus, então eu acho que eu não tenho mais nada que perder e por que não ir atrás daquele chamado que Deus tinha me feito, né? Então a partir daí eu assim, foi muito doloroso, né, poder entregar, né, o matrimônio, mas ao mesmo tempo eu sentia que Deus me chamava a algo a mais, né? Não que eu amo o matrimônio, eu rezo hoje muito pelas vocações matrimoniais, né? Mas Deus me chamava realmente a deixar tudo, né? Abandonar tudo. E para mim não foi tão difícil deixar o banco, né? Deixar o trabalho, deixar a família. Eu acho que não foi assim algo tão difícil, mas para mim o mais difícil foi deixar a vocação do matrimônio. Então eu falei, eu lembro que depois eu fui para a jornada em 2013, né? Quando eu retornei da jornada eu decidi, não, eu vou voltar na comunidade. Eu vou tentar ver realmente, continuar um acompanhamento e verificar realmente o que Deus quer para mim. Nessa vez que eu voltei em 2013, né, já se passou um ano, em 2013 eu decidi fazer o ano sabático. Eu falei, Senhor, realmente, se tu quer algo para mim, se tu quer me trabalhar nessa vocação, então eu aceito fazer o ano sabático. Bom, muito bem, olha só, que história bonita, né, que a gente está vendo, né, do diácono Bernardo, né, dessa história bonita de conhecimento da própria vocação, de amadurecimento do chamado, né, como Deus vai conduzindo tudo da melhor forma, ainda que apareçam os desafios, mas Deus, ele é aquele que vai chamando, mas também aquele que vai providenciando tudo da melhor forma, né, isso é muito bonito. E vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente, que a gente volta já já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré e hoje trazendo o meu irmão diácono Bernardo Leite, da comunidade Semente do Verbo, contando um pouquinho da sua história vocacional. A gente falava, diácono, no bloco anterior, dessa realidade própria do chamado que o senhor recebeu, que já estava ali orientado para o matrimônio, mas aí nosso Senhor veio, puxou para cá e aí começamos então esse trabalho aí na Semente do Verbo. Agora eu queria que o senhor apresentasse o pessoal de casa, né, um pouquinho do carisma da comunidade, né, o que foi que mais lhe chamou a atenção, o que mais lhe atraiu, né, e também essa decisão de iniciar o ano sabático, como é que foi que a família reagiu, essas realidades. Conte pra gente. Então, no período que eu votei, né, que eu partilhei que eu votei lá em 2013, né, e aí eu falei, não, realmente eu decido fazer o ano sabático. E esse período eu acho que foi um pouco mais difícil no sentido de fazer todos os desligamentos que eu precisava fazer. Porque eu falei, interiormente, eu sabia que se eu fosse para a comunidade eu não ia mais voltar. Então, era uma decisão muito radical. E aí, quando eu voltei desse retiro, eu me organizei.
primeiramente para fazer o desligamento, né? A princípio eu pensei em pedir uma licença, só que eu sabia, não é isso. Eu vou fazer realmente um desligamento, né? Sair mesmo, assim, né? Então eu lembro que no dia eu reuni, né, todos os bancários lá. Nossa. E foi interessante que eu reuni eles, né? Eu recebi uma palavra, que era aquela palavra do jovem rico. E eu falava, eu não quero ser como esse jovem rico, né? Eu quero... Deus realmente me chamou, né? Ele me chamou para segui-lo e eu não quero sair pesaroso, né? Eu quero realmente corresponder, né? Ele me pedia, né? Vai, deixa tudo que tens e vende aos pobres, né? E vem e segue-me, né? Então eu aceitei, né, esse caminho e foi muito belo, né? Eles entenderam, né? Eles me deram todo o apoio, ficaram muito felizes assim com a minha decisão, apesar de muitos acharem que é loucura, né? Mas bom, normal. E eu me organizei, né? A jovem já tinha seguido o caminho dela, eu já estava fazendo meus desligamentos, né? Me despedi da família, que também foi bastante doloroso, e fui para Palmas, né? Ter essa experiência do ano sabático. Dentro do ano sabático, por mais que eu já sabia que Deus me chamava ao sacerdócio, mas eu estava muito relutante, né? Mas será se realmente não é outra coisa, né? Sabe aquele quando você mesmo quer se enganar, você sabe interiormente o que habita o teu coração, mas você quer se enganar, né? Puxa para um outro lado, assim, né? Será que é outra coisa? Mas aí, bom, chegou ao final do ano sabático e eu entendi realmente que o meu caminho vocacional deveria ser esse, né? Deveria seguir, né, junto com a comunidade e seguir junto com o sacerdócio e, né, bola para frente, né? Vamos... assim, para o pessoal de casa também entender um pouquinho, né? Como é que funciona essa perspectiva do ano sabático na comunidade? Então, né? O ano sabático, ele é um ano, né, de 9 meses, né? A gente fala que é 9 meses justamente porque é o tempo de uma gestação. Você é novamente gerado pela palavra, né? Então, a palavra de Deus, ela é o centro também da comunidade Semente do Verbo, é uma comunidade voltada para a palavra de Deus, né? Nossos casais fundadores, Diácono Jorge e Marie, eles, só falando um pouquinho do carisma, né? Você tinha pedido, peço perdão, mas falando um pouquinho do carisma, Diácono Jorge, muito jovem, né? Eles se casaram. E nesse casamento, depois de um pouco tempo de casado, o Diácono Jorge teve um câncer fulminante. E o médico tinha dado para ele alguns meses de vida, se não me engano, 3 meses de vida. Nossa. Nesse período, a Marie, né, que é a esposa dele, tinha falado que se Deus o curasse, eles iam se consagrar inteiramente a Deus. Não sabe como, mas ela iria se consagrar inteiramente a Deus. E um certo dia, Diácono Jorge, né, ele recebeu um casal evangélico, né, e esse casal deu para ele a palavra de Deus. Quando ele lia as cartas de São Paulo, a palavra de Deus, ele fala, né, enquanto eu lia, né, a palavra de Deus, eu sentia que o câncer ia saindo de mim. Nossa. Então, ele realmente recebeu uma cura, né, um homem que estava desenganado, né, pela ciência, né, recebeu uma grande cura e a partir disso eles, né, se consagraram inteiramente a Deus, né. E, bom, eles fundaram o Verbo de Vida, né, uma comunidade também da França, que teve uma situação que eles acabaram não continuando na comunidade e foram enviados aqui para Palmas, né? E Palmas, né, depois de um bom tempo, né, depois de ter partilhado também com a situação que aconteceu, né, com Dom Alberto, eles fundaram a Semente do Verbo em Palmas. Durante o período que o Dom Alberto esteve lá em Palmas, o período que o Dom Alberto, né, estava lá, né, que ele era bispo lá, né, juntou todo Palmas. mundo ali no momento oportuno para nascer a comunidade. Então nasceu, né, a comunidade através, né, de uma comunidade voltada pela palavra, porque foi pela palavra que ele foi curado. Então a gente tem muito essa centralidade da palavra. A palavra de Deus, ela trabalha, ela cura, né, ela salva. Então o ano sabático, ele tem essa característica, né, de ter a palavra de Deus como centro, que cura, que transforma. Então, durante esses 9 meses, né, para não me estender muito, mas durante esses 9 meses, os companheiros, né, que a gente chama, né, aqueles que aceitam, né, passar por essa experiência, são acompanhados pela palavra. Nós fazemos também um acompanhamento ao longo da vida, né, espiritual.
justamente para ajudar a pessoa a encontrar o seu lugar dentro da igreja. O nosso objetivo não é assim, um vocacional, não significa que todos que vão fazer o ano sabático entrem na comunidade ou vão ser padre, não, mas quem faz o ano sabático é chamado a se encontrar diante de Deus e diante da igreja. Então, no meu caso, né, eu fiz o ano sabático e no final entendi realmente que Deus me chamava ao sacerdócio dentro da comunidade Semente do Verbo, porque também alguns entendem que é um chamado sacerdotal, talvez na paróquia, na diocese, então depende muito da realidade de cada pessoa. Sim, sim. E aí eu entendi que Deus me chamava ao sacerdócio, fiz, né, o estágio, né, que é a primeira etapa, fiz o estágio, não entendi realmente que Deus me chamava, aí depois eu fui para o Rio de Janeiro, né, ajudei lá na fundação da nossa casa do Rio de Janeiro. Aí depois que eu vim para o seminário aqui da Arquidiocese de Belém, né? Então nós moramos na comunidade e estudamos no seminário na Facbel, né? A gente estudou junto. Isso. Então a gente é formado, né, ao longo desses anos e agora, né, eu fui ordenado diácono no final em dezembro, né, de 2023. E estou me organizando agora para a ordenação sacerdotal, né? Então, foi essa trajetória, né, que Deus foi me chamando, né? Pulei muita parte ali, porque esse período dentro da comunidade, né, do estágio até a ordenação diaconal, teve muitos combates, muitas crises, muita dificuldade, né, muito pensamento de voltar atrás, né? Mas é interessante porque tudo isso Deus se utiliza para poder nos firmar na nossa vocação. Isso faz né? parte também, faz parte né, do nosso caminho, né? As crises fazem parte, tudo. Né? As vontades de voltar faz parte, mas quando você se deixa ser bem acompanhado, quando você se deixa ser bem trabalhado, né? Isso quando você é bem transparente também com a pessoa que te acompanha, né? Graças a Deus, meus acompanhadores, Diácono Jorge, Marie, né? Também Irmã Maria Sara, os padres, né, da nossa comunidade, Padre Pedro, Padre Tiago, Padre João, me ajudaram bastante nesse caminho vocacional e eu me deixei realmente, eu sempre fui muito sincero, né? Quando eu realmente estava querendo ir embora, eu falava, olha, eu quero ir embora mesmo, mas eu sei que Deus me chama, como é que a gente pode trabalhar, como é que vocês podem me ajudar, e eu sempre me deixei ser bem ajudado em relação a isso, né? E hoje eu sou muito feliz, né, de poder ter me deixado guiar, né? Existem noites escuras que a gente não sabe para onde a gente vai, mas quando a gente segura na mão dos nossos responsáveis e deixa eles nos conduzir, a gente chega, né, na nossa direção, no nosso destino. E hoje eu sou muito feliz, né, de poder corresponder a essa vocação do sacerdócio, que agora está batendo na porta, sim, né, sim. De poder realmente me entregar, né, naquilo que lá atrás Deus me chamou. Né? Então hoje a gente vê se cumprindo aquela profecia que foi dada lá no princípio, né, e a gente é muito feliz de poder corresponder a essa vocação que Deus nos chama. É interessante, o senhor falava dessa realidade das crises, né? E aí, assim, o pessoal de casa também, porque muita gente pode estar passando por situações assim também, né? Seja ela no matrimônio, vida religiosa, vida sacerdotal, enfim, né? As crises, as dificuldades, elas surgem também para nos firmar, como o senhor falava anteriormente. Por isso que é importante, né, dar também essa palavra para o pessoal de casa entender, né, para os nossos convidados que a gente sempre traz aqui na nossa poltrona, que justamente isso faz parte da caminhada. A gente não pode se desesperar ou então querer largar tudo e jogar tudo fora, né? Toda essa é a realidade do chamado, né? Exatamente. Então, a crise, ela faz parte, né? A gente sempre costuma dizer que quando eu me deparo com uma crise, significa que ou eu posso parar nela, ou eu posso fazer da crise um trampolim para uma nova etapa. Toda crise é uma possibilidade de entrar numa nova etapa, né? Então as crises me ajudaram muito, me ajudaram de verdade, porque no tempo da crise você está cego, você não consegue enxergar, você não sabe se vai para frente, se vai para trás, para o lado, para o outro, então você fica cego. Quando você está cego, não adianta você querer se salvar sozinho, você precisa de uma pessoa que te conhece, você precisa de uma pessoa que tem autoridade espiritual sobre a tua vocação, sobre a tua alma, para poder se deixar guiar. Então, como eu sempre fui muito obediente em relação a isso, eu sempre me falei, olha, eu não consigo enxergar nada disso que está na minha frente, eu não consigo entender, mas eu vou me deixar guiar.
Então, na noite de escuridão, de crise, não adianta você querer se deixar guiar. Você precisa de uma pessoa que te conhece, que aí é a pessoa que vai te ajudar a sair do escuro, né? Então, graças a Deus, nesse ato de obediência, me fez poder passar a crise, né? Eu tive crise para receber pré-hábito, tive crise para receber hábito, tive crise para entrar no seminário, tive crise para... Então, foi importante eu entrar na crise, mas foi importante eu me deixar guiar, porque senão eu ia realmente perder minha vocação, né? E é tão bom quando a gente chega, né, num estágio que a gente percebe, meu Deus, realmente eu poderia ter feito uma besteira com a minha própria vocação. Exatamente. Né? Então, a gente deve ter muito esse cuidado, né, de não abandonar tudo diante de uma crise. Não significa que você não tem vocação, não significa que você não foi chamado. Não, faz memória, né? Lembra do tempo que Deus te chamou, lembra realmente da vocação que Deus te deu, porque senão depois você vai jogar tudo por água abaixo e depois você vai, poxa, mas eu poderia ter E me Deus deixado fala guiar, na crise, né? Deus fala, exatamente. Na crise. Em vários momentos a gente percebe de fato esse agir de Deus, a voz de Deus que de fato nos acompanha. E agora eu só estava falando da sua realidade mesmo como um bom funcionário. Sim. Eu te lembrei agora da época do senhor como um bom aluno na faculdade, porque assim, o Bernardo, ele sempre foi muito, sabe, muito certinho, assim, direitinho, obediente, fazia os trabalhos direitinho. Sempre que a gente precisava de alguma ajuda, a gente ia com ele, assim, o irmão Felipe também, né? Então, isso é muito bonito, porque a gente vê o zelo, o carinho e também a importância que você deu também para essa etapa bonita que foi a formação intelectual, acadêmica, né? Porque isso faz parte também da caminhada rumo ao sacerdócio e que todos nós passamos, né? Os que já são padres já passaram e nós também, que já estamos no quase, né? Estamos esperando aí. Né? E os meninos que continuam estudando, continuam se formando, porque isso faz parte também da vocação. O importante é a gente viver bem cada etapa. Sim. Se hoje Deus me pede para viver agora o diaconato, né, o estágio, né, na pastoral que eu fui confiada, eu devo viver bem essa etapa, né? Se ano passado eu estava na etapa de finalizar, né, que é uma etapa um pouco difícil, né? Você conciliar a vida comunitária com a vida acadêmica, realmente é algo muito difícil. Mas se você está nessa etapa, então viva bem essa etapa, se dedique aos estudos, né? Realmente adentra, né? Por exemplo, ano passado a gente fez o nosso trabalho de conclusão, né? Sim. E a gente tem ali que mergulhar naquilo, né? Eu preciso de tempo para poder realmente me consagrar àquilo. Eu lembro que eu falei até com o meu responsável, olha, agora eu realmente preciso deixar um pouco aqui essa parte pastoral que está me puxando muito para me consagrar aos estudos, porque senão eu não vou conseguir. Então eles entenderam, né, me deram esse tempo e eu realmente estava ali, né, batendo a cabeça com um trabalho de conclusão para poder concluir. Graças a Deus fiz, terminei, passei, né? Colamos grau. E graças a Deus vencemos, né? Então é bonito de você, meu Deus, eu venci, né? Exatamente. Com a ajuda dos meus responsáveis, né? A gente venceu essa etapa e agora a gente está numa nova etapa. E a vida é de etapas, vida que segue. Bom, Diácono, eu teria outras coisas para lhe perguntar, mas quem sabe a gente não grava mais para frente um outro programa, né? Porque agora vai ordenar sacerdote. A ordenação será no dia 20 de julho, 20 de na julho. Igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Aqui na Cidade Velha. Então, todos convidados e também a rezar, né, pela vocação do nosso irmão. Diácono, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Que Deus abençoe o senhor, sua vocação, seu chamado tão bonito, sua história tão bela. Nunca perca isso, né, desse agir de Deus na sua vida, esse carinho que Deus tem pelo senhor ao longo de sua trajetória. E estamos aqui, né, rezando uns pelos outros e um dia dividindo o presbitério juntos, com a se Deus graça quiser. de Deus. Obrigadão de coração. Eu que agradeço, Alberto. E esse foi o seu programa Vida Consagrada. Eu agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família e reze pelas vocações, reze para cada vez mais termos santos e numerosos sacerdotes para a Igreja de Cristo. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.